porque parece que essa é a condição definitiva deles. E eles não têm essa condição definitiva. Isso é uma parte da vida deles e não é, no mais das vezes, a mais importante. A primeira coisa que ele acaba fazendo é atender a vida familiar, as necessidades de sobrevivência, e a escola fica para trás. E aí a gente comete um outro equívoco, dizer que ele se evadiu da escola, né? E não entender que os movimentos da EJA são movimentos de vinda e saída, de volta e de retorno, porque a vida adulta implica uma série de questões que nem sempre consegue deixar para a escola o lugar privilegiado. A questão da presença juvenil e a cultura das juventudes, né? Hoje nós estamos lidando com uma complexidade, não apenas na educação de adultos, de jovens e adultos, mas também na escola básica, porque cada vez mais cedo os pequenininhos se familiarizam com essas linguagens tecnológicas, com esses novos códigos, né? A minha netinha é de 4 anos, agora 4, mas desde os 3, né, ela tem um maior interesse pelo computador. Então ela agora me diz: vovó, você me dá um tablet? Ela quer um iPad. Por quê? Porque o consumo, a maravilha, você passa a mão e lá vamos nós mudando de tela. Isso é uma sedução. E a gente brinca que nós que somos de outras gerações tivemos que aprender na marra a usar os computadores, a conhecer os programas, né? E muitas vezes capengamos a beça com isso. E quando a gente encontra uma dificuldade, a gente lá em casa brinca assim: chama a criança de 3 anos aí para resolver. Porque as crianças de 3 anos rapidamente vêm, não tem medo, e a gente fica cheio de medo e eles não têm nenhum. Quando a gente vê desbloquear o celular, já estão lá na agenda da gente. Eles fazem tudo isso. Então, cada vez mais, essa linguagem, né, essas novas linguagens, essas novas tecnologias presentes na nossa vida, exigem que nós nos coloquemos numa outra condição de aprendizes com os que sabem, e são eles que sabem mais do que nós. Mas como nós continuamos com a ideia de que se não sabemos não podemos ensinar, a gente alija da sala de aula aquilo que é próprio da cultura juvenil. Bom, o lugar das trajetórias descontínuas, considerar, né, que os nossos jovens e adultos, eles nunca desistem. Você se perguntar, vários deles, eles entraram e saíram inúmeras vezes, em várias escolas, mas eles voltam. Há uma aposta constante na escola, ou seja, a escola é tida como um bem social que eles valorizam e que nós não estamos dando o mesmo valor do que eles quando eles voltam para nós. A questão dos 15 a 17 anos, esses expulsos da escola regular, né, que é um desafio também para a educação de jovens e adultos que estamos fazendo hoje. O Ministério começou uma interlocução provocada pela SECAD no sentido de tentar discutir esse problema quando a questão da idade da EJA apareceu lá no Conselho, e até hoje a formulação que a SEB ficou de fazer, né, porque a proposta da SECAD era uma, não foi a que a SEB tocou, mas até hoje o documento norteador não apareceu. E é preciso entender que a preocupação se pôs para o Ministério exatamente porque não havia resposta nem dos estados, nem dos municípios sobre como é que a gente dá conta de atender esses meninos que não concluíram o ensino fundamental, mas que têm o direito a concluir. O significado dessas identidades, né? Trabalhadores entendidos não por aqueles que estão empregados, mas por aqueles que compõem a população economicamente ativa, e os nossos jovens estão neste campo. Desempregados, empreendedores, mulheres, idosos, todas realidades para caracterizar os nossos sujeitos, né? E, por último, o mundo do trabalho e os saberes aí produzidos, porque é nesse campo que os saberes, no mais das vezes, têm sido conformados para esses sujeitos. E aí não estamos falando do trabalho, só o trabalho assalariado,
mas o trabalho que produz a vida, que produz a existência e que nós exercemos cotidianamente para podermos viver como humanos, transformando natureza em cultura o tempo todo. Pode passar, por favor? Bom, aí uma cena de jovens, né, numa lan house. Pode passar. Nesse processo todo, a concepção de formação continuada de professores precisa também entender que os professores de jovens e adultos, e os professores em geral, são também sujeitos da EJA, pela perspectiva da educação continuada, da formação continuada, né? São jovens e adultos em processo de aprender cotidianamente. E processo de aprender principalmente na formação do seu ofício, do seu trabalho, do seu fazer cotidiano, né? E reconhecer que nesse fazer ele é especialista, suas práticas são feitas cotidianamente. Todos os dias, quando a gente entra numa sala de aula, por mais que estejamos com um planejamento do que vamos fazer, nós sabemos que usamos as artes do fazer para dar conta do que precisamos trabalhar. Quer dizer, é uma reconstrução permanente e esse cotidiano faz e nos desafia a pensar sempre como é que a gente trabalha. Se a gente não faz isso cotidianamente, porque somos esses praticantes do fazer pedagógico, nós vamos e quando olhamos para trás, não tem ninguém nos acompanhando, porque ninguém foi capaz de seguir o percurso que nós estabelecemos como melhor, mas que não dialogou com os sujeitos que deviam estar indo junto conosco. E o direito do aprender por toda a vida também dos professores. Pode passar, por favor. Essa imagem daí é uma imagem do tempo do Brasil alfabetizado, lá no início, que é que eu gosto muito dela, eu vivo usando. Da Divina, que vinha de uma classe, lá numa área, vocês vejam, aqui não está esmaecido não, o burro e o cenário é toda a mesma cor mesmo, né? E nós tivemos que deixar o carro muito antes e andar a pé, porque era não era propriamente uma areia, mas uma terra tão fina, parecia um pó de arroz, aquele pó de arroz fofinho, não de pó compacto, sabe? Que a gente enfiava o pé assim, mergulhava até o joelho para chegar à escola. E lá vinha a Divina, linda, sentada de lado no burro da escola, porque ela era professora da escola, com seu material ao lado, e ela estava mais bonita ainda, porque aquilo que está em cima do material era um lenço colorido que ela passava em torno da cabeça, tá? Cobrindo a cabeça, protegendo o sol, lindíssima, mas ela não quis tirar a foto de jeito nenhum com aquele lenço, ela quis tirar o lenço. E a Divina foi capa até de uma revista da Amped já, porque o pessoal viu essa foto, e aí levaram para o professor Osmar Fávero, que na época era o editor da revista. Ele falou, mas como que a Jane tem uma foto dessa e não manda para mim? Eu falei, eu sabia lá que você queria, né? Então ele botou na capa da revista da Amped, porque ela realmente é emblemática ainda de como é a condição de muitos dos nossos professores no interior. Isso é no sul do Piauí. Tá? Pode passar. Bem, quais são os percursos formativos da educação como direito? Primeiro, a consciência que nós precisamos ter que formar é diferente de informar. E nos últimos tempos, nós andamos fazendo essa trágica substituição, entendendo que simplesmente, entre aspas, passar conhecimento forma alguém e faz com que as pessoas sejam desafiadas ao conhecimento. Compreender que as linguagens contemporâneas da cultura escrita, o ler e escrever, a leitura literária, né, o ler literatura e as tecnologias, né, com a Lan House, seus códigos e conhecimentos, são parte desse percurso formativo e não podem estar de fora. Entender que as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Isso dizia o Paulinho da Viola, né? Então, é o nosso ler o mundo do Paulo Freire, né? É conhecer pelo mundo, pelas nossas experiências diretas e não por ouvir dizer. Quer dizer, é trazer de novo o sentido da experiência
como sendo produtora de possibilidades de desenvolvimento da nossa formação humana, né? Ressignificar o dizer eu sou freiriano, né? A gente encontra muito isso, e aí a pergunta o que é ser freiriano, né? Porque todo mundo se diz freiriano, e você vai de A a Z numa escala imensa, com coisas completamente díspares, mas todos começam afirmando que se baseiam em Paulo Freire, né? Então, o que é ressignificar, voltar à leitura do clássico, né? do autor clássico, para saber o que é ser freiriano e ver o quanto a nossa prática se afasta daquilo que Paulo Freire pregava. Lembrar que o exercício cotidiano da democracia, né, que faz a formação do cidadão e da cidadã, ela se faz fazendo, praticando. Dizia lá Paulo Freire, né? Eu não posso fazer democracia falando dela, senão exercendo-a no meu cotidiano. E exercer no cotidiano não é só quando a gente está na sala de aula, é na nossa vida cotidiana, na nossa relação com filhos, com todo mundo que nos cerca, né? Porque vimos de uma relação muito autoritária, de uma história brasileira muito autoritária, muito hierárquica. A história do sabe com quem está falando, não é? Ela ainda está aí assombrando a todos nós. Então, como é que a gente muda essa prática que está na nossa sala de aula, em que o poder está detido só por nós, professores, e os alunos não conseguem participar dessa construção democrática? Admitir que esse percurso formativo coloca saberes e valores em formação, né? Não são só os saberes, mas também os valores. Formar é formar para o humano e não formar apenas intelectos daqui para cima, mas a gente forma no sentido amplo da emoção, da sensibilidade, do gosto estético, do respeito ao outro. Quer dizer, os valores estão postos, né? E na ideia de que aprender como meta é maior do que certificar. Quer dizer, nós não vamos à escola apenas para obter um certificado, mas para termos a possibilidade de desenvolver uma formação humana. Pode passar, por favor. Como a EJA nas redes públicas, então, pode contribuir para fazer na prática a educação como direito? E aí a gente pensar, né, na realidade do Programa Brasil Alfabetizado, do ProJovem, que vai para a CECADI agora, né? Como é que esse programa, que era apêndice em muitas secretarias, ele não estava nem na educação, ele estava na assistência social. Como é que a gente vai trazendo esses programas para que eles possam constituir esse sentido de direito? Os sentidos da inclusão, que o Izinho, que a CECAD ganhou, né? O que é isso? O ProEja da CETEC. Pode passar. Bom, quais são os desafios contemporâneos aos fóruns, então, que é a nossa grande discussão aqui? Como é que nós vamos organizar nossas práticas para exercer o controle social sobre as redes e sobre as políticas públicas, né? A agenda territorial deu-nos um instrumento, mas um instrumento que também tem gerado muitas tensões e um instrumento que nós não temos controle sobre ele. Somos um parceiro naquela agenda, mas precisamos ir além. Quer dizer, como é que nós nos pensamos nesse controle social das políticas e no controle das redes? Quer dizer, muitas vezes nós sabemos que é mais fácil a gente interferir na política maior do Ministério do que na própria política da secretaria que está do nosso lado, né? Então, como é que a gente muda essa realidade? Como assumir propositivamente a política de EJA, de aprender por toda a vida, considerando as mudanças no perfil da população brasileira? Essa questão que eu já tratei. Nós só estamos cuidando da vertente da escolarização, mas precisamos começar a pensar, porque senão vamos ser caudatários de um processo que está instalado na sociedade, que pode ser instalado de uma forma muito danosa. Pode seguir, por favor. Como
ultrapassar questões intestinas nossas, dos fóruns, para interferir propositivamente na política governamental da nova CECADI, reconquistando legitimidade e lugar privilegiado de interlocutor. Eu acho que nós não podemos esquecer que houve, do final do governo Lula para a data de hoje, até a data de hoje, um certo hiato de interlocução com os fóruns, de tocar política, né? Com todo respeito à minha companheira Carmen, que está aqui diante de mim, né? A gente já teve a oportunidade de dialogar sobre isso e é visível que nós não sabemos qual é o destino e qual é o futuro da política de educação de jovens e adultos. Então, nós, como fóruns, precisamos pensar como é que a gente reconquista a legitimidade que tivemos por 8 anos e como é que a gente reconquista esse lugar de interlocutor. Não é o interlocutor que vai falar e ser ouvido e tudo acatado, na mesma linha do embate, da tensão, mas com a possibilidade de, representando um segmento organizado da sociedade, ter voz e poder influir na construção da política. Pode passar, por favor. O que demandaremos como pauta dos movimentos e de educadores para políticas públicas de EJA no mandato da Presidência da República 2011 a 2014? Eu penso que nós, como fórum, não conseguimos dar conta, até porque o ano passado nós não tivemos ENEJA, né, um intervalo de 2 anos que nós pensávamos que seria, já no último ENEJA a gente teria um intervalo de 2 anos a partir de 2011, de 2010, porque precisávamos nos organizar para essa demanda, mudou de característica. E hoje nós chegamos ao 12º ENEJA, depois de um último que só aconteceu em 2009. Então nós passamos um ano de 2010 mais distanciados, sem podermos travar nenhuma interlocução, nem do ponto de vista da organização propositiva para os candidatos, e muito menos organizando a nossa pauta de lutas para o que desse no resultado das eleições. Então nós estamos, na verdade, precisando ganhar o tempo que perdemos nesse ato que se fez no nosso encontro de luta habitual e anual. E me parece que nesse sentido é essa a nossa grande discussão que precisaremos tratar para de novo pautarmos com autonomia e com independência o nosso espaço de movimento social. Eu vou insistir que nós podemos ser esse movimento social para ganharmos esse lugar de quem sabe dizer o que quer da política de EJA, porque tem uma estrada, uma história, uma trajetória e pode contribuir para a construção do que a gente vem desejando há muito tempo. Construção de políticas de Estado e não políticas de governo que ficam presas e à mercê dos gestores ou dos mandatários de plantão. Então, pensar prospectivamente o que nós queremos significa, para mim, é o sinal do amadurecimento que esse coletivo já conquistou nesses anos de luta e que poderá criar um diferencial no encaminhamento que vem sendo dado até aqui na mudança de governo à política da nova CECADI. Então seriam essas questões que eu teria para pensar aqui com vocês, desejando que vocês possam desdobrar isso pelos eixos, pelos segmentos, né? A Annalise vai trazer outras contribuições aí ainda do PNE, que é outro desafio imenso que nós temos, e pensar que a nossa tarefa ela é permanente. Quer dizer, o nosso estado de ututo é de estarmos como atalaias de um processo político em que nós abraçamos a tessitura e que não podemos mais recuar. Muito obrigada e um bom trabalho para todos.